Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações ao vivo do Rio de Janeiro com Pedro Bonenberger. Pedro? Muniz, criminosos tentaram fechar o acesso ao túnel Rebouças, um dos principais corredores viários entre o centro e a zona sul do Rio de Janeiro, numa série de ações em represália à morte de um dos traficantes mais antigos do Comando Vermelho. Pelo menos 4 ônibus foram usados como barricadas e um deles foi incendiado agora na Avenida Paulo de Frontin, uma das principais ligações com o túnel. Os ataques aconteceram horas depois da morte do traficante Cláudio Augusto dos Santos, de 55 anos. Ele morreu durante o segundo dia de operação da Polícia Militar em Santa Teresa, na região central da cidade. Além dele, outras 6 pessoas suspeitas também morreram na ação. Segundo informações, Cláudio Augusto dos Santos tinha 8 mandados de prisão em aberto e acumulava mais de 130 passagens pela polícia. Em represália, criminosos atravessaram 4 ônibus em vias da cidade e, por causa disso, o trânsito está bem congestionado aqui na região central do Rio nesse momento. A operação policial acontece pelo segundo dia em comunidades de Santa Teresa e no entorno. Logo no início da manhã, houve intensa troca de tiros com a chegada das equipes. Segundo a Polícia Militar, não há previsão da operação acabar, mas o secretário de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes, afirmou agora ao CBN Rio que tem controle sobre a região e que não há mais risco à população. Muniz. Obrigado pelas informações, Pedro Bonenberger, ao vivo do Rio de Janeiro. Agora são 11h06. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração aqui no CBN Esportes. Liga dos Campeões, 4 jogos definiram os primeiros classificados para as quartas de final da Champions. O PSG venceu o Chelsea por 3-0. O Real Madrid foi a Manchester e derrotou o City por 2-1 com show de Vinícius Júnior. Em Lisboa, o Sporting goleou o Bodo Glimt por 5-0. E o Arsenal bateu o Bayer Leverkusen por 2-0 e também avançou. Hoje à tarde, mais 4 jogos fecham as oitavas de final, com destaque para Barcelona e Newcastle, jogo na Espanha. E agora o destaque da Ponte Preta, que entra em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Bom dia para você, Antônio Lupe. Bom dia para você, Júlio Nascimento. Bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. Hoje tem Macaca em campo em jogo milionário. 2 milhões de reais. Esse é o valor que a CBF paga ao clube que avançar para a 5ª fase. O duelo entre Ponte Preta e Atlético Goianiense acontece no estádio Antônio Ascioli, hoje às 8 da noite. Partida única. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O técnico Rodrigo Santana teve semana cheia de preparação e fez alguns testes no time titular. Podemos ter novidade ou a manutenção da equipe que venceu o Guarani de Bagé na fase anterior da Copa do Brasil. Ainda sobre Copa do Brasil, 5 jogos abriram a 4ª fase da competição ontem à noite. O Sport de Roger perdeu em casa para o ex-clube dele, o Atlético, por 3-1. No Rio de Janeiro, o Fortaleza eliminou o Nova Iguaçu com vitória, 1-0. O Ceará passou pelo São Bernardo nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. O Operário venceu Londrina 1-0 no Estádio do Café e no Canindé o Paysandu eliminou a Portuguesa, jogão movimentado 3-2. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. O Palmeiras abre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, jogando contra o Botafogo no Allianz Parque. Se vencer o jogo, o Verdão voltará à liderança do campeonato, pelo menos até o final do jogo do São Paulo, líder da competição,
que entra em campo a partir das 8 horas da noite para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. Já o Santos, pelo menos de acordo com a tabela de classificação, tem uma ótima oportunidade de reagir de vez no Campeonato Brasileiro, já que enfrenta o Lanterna Internacional a partir das 9h30 na Vila Belmiro. O Corinthians vai jogar apenas na quinta-feira contra a Chapecoense em Chapecó. Série A2 do Paulista, segunda rodada do quadrangular decisivo. 15 de Piracicaba busca a primeira vitória hoje, às 7 da noite, fora de casa contra o Ituano, no Novelli Júnior. Resultado fundamental para o Inhoquim, que estreou com um empate sem gols em casa contra o Água Santa. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi. Guarani que ontem oficializou a chegada de novos profissionais para a comissão técnica de Hélio Cizenando. Além do Henrique, ex-jogador que teve história no Cruzeiro, outros 2 profissionais foram integrados à comissão técnica do Alviverde, que segue se preparando para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E já a gente vai comentar sobre essa questão envolvendo o Balotelli no Guarani, que está estampada aqui na capa do GE. O Bugre tentou a contratação do italiano para a disputa do Campeonato Paulista, mas não logrou êxito. Já a gente conta um pouco mais dessa história que, olha, se tivesse um desfecho positivo, seria algo incrível para o futebol de Campinas. Tênis, Bia Haddad segue em má fase em 2026. Ela foi eliminada na estreia do Masters 1000 de Miami. Derrota para a turca Zeynep Solmez, número 83 do mundo, em 2-0, parciais de 6-3 e 6-2. É a 6ª eliminação em estreias na temporada e a 9ª derrota no ano. Central do Scheibe, hein? Grande abraço, seja muito bem-vindo ao CBN Esportes, Fábio Scheibe. Fala, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvintes CBN. Eu destaco a 7ª rodada do Brasileirão, que além dos paulistas já citados, tem ainda o Bragantino em campo. O Bragantino jogando contra o Bahia fora de casa às 7 horas da noite lá em Salvador. Às 8 horas o Mirassol recebe o Curitiba. Além desses jogos, o Cruzeiro, muito perto de anunciar Arthur Jorge como treinador, tenta a primeira vitória no campeonato enfrentando o Atlético Paranaense fora de casa. Hoje ainda tem clássico carioca. O Vasco e Fluminense jogam no Maracanã às 9h30 da noite. Boa, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Júlio Nascimento, obrigado, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Hoje a Macaca tem aí uma parada dificílima, né, lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, diante do Atlético Goianiense. Acredito até em mudanças, né, até porque o técnico Rodrigo Santana teve um tempo aí, né, para trabalhar, para colocar já em prática as ideias dele, né, já vinha trabalhando, comandou a equipe na vitória sobre o Guarani de Bagé, mas hoje um desafio num patamar mais elevado, né, enfrenta um rival também de Série B e só um termômetro do que a Ponte terá pela frente, né? Essa vitória do Atlético, ela dá sinais para a Ponte, né? Que é comandado pelo Alex Cabeção, que está fazendo um trabalho de resgate do Atlético super interessante. Ontem eliminou o Sport da sequência da Série B. Então, uma semana super importante para a Ponte, com Copa do Brasil, e no final de semana o emergente Atlético fora de casa pela primeira rodada da Série B. Boa, Carlão de Freitas. Anunciando aqui, né, nosso WhatsApp para os ouvintes mandarem mensagem: 99186-9070. 99186-9070, o WhatsApp da CBN, que fica à sua disposição aqui no CBN Esportes. E tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai e no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O Vôlei Renata tenta chegar mais uma vez na decisão da Superliga. Nas 2 últimas temporadas, a equipe de Campinas participou da final, mas ficou com o vice. Na temporada 2025-2026, a equipe de Campinas briga pelas primeiras colocações. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. CBN Campinas e Vôlei Renata, juntos na Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Informações do trânsito com o Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações de uma obra que está acontecendo na região do Cambuí, cruzamento da Benjamin Constant com a Coronel Quirino. Segundo informações da INDEC, é uma obra na rede de água e por conta disso tem um bloqueio lá na região. Utilize outras vias das proximidades, como a Barreto Leme, também dá para seguir pela Guilherme da Silva para você acessar já a Avenida Júlio de Mesquita. Na Irmã Serafina, região central de Campinas, lentidão nas 2 pistas, perto ali da Praça Carlos Gomes. Tem obras já na chegada também para Benjamin Constant, pela região, a Rua Lusitana e também a Barão de Jaguara seguem sem problemas. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN 11h15. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Chegamos em 11h17. Vou inverter aqui hoje a ordem do programa, até para deixar os ouvintes depois com mais tempo. Então você já pode mandar a sua mensagem. 991869070. Hoje tem Ponte Preta em campo pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. O Dragão. O Atlético Goianiense é conhecido como Dragão e o estádio Antônio Ascioli é conhecido como a Caverna do Dragão. E jogar lá não é fácil, viu, Júlio? A torcida faz uma pressão, o estádio acanhado, pequenininho, mas muito bem feitinho, tá bom? É o estádio do Atlético, onde a Ponte Preta hoje entra em campo pela 4ª fase da Copa do Brasil. A Macaca que tem como objetivo a classificação, porque financeiramente é um dinheiro muito importante. 2 milhões de reais para a Ponte Preta hoje é um dinheiro espetacular. Agora, precisa vencer o Atlético. Além da classificação e do dinheiro, a Ponte, em caso de vitória, também pode ir com moral para a estreia contra o Atlético, que já tá com a moral. Porque venceu o Sport na Ilha do Retiro ontem e conseguiu a classificação. Então são vários fatores que estão interligados nesse duelo entre Ponte Preta e Atlético Goianiense. O Dragão, por exemplo, vem machucado. O Dragão tá ferido.
O Dragão foi vice-campeão goiano. Perdeu em casa pro Goiás 2-0 e no último domingo, lá na Serrinha, 0-0, perdeu o título estadual. E o Atlético vem de alguns jogos decisivos, Copa do Brasil, 2 jogos na final do Campeonato Goiano. Enfim, é um jogo hoje muito estudado, muito tenso para as duas equipes. O técnico Rodrigo Santana, Júlio, ele teve a semana cheia de preparação após a vitória contra o Guarani de Bagé. E por isso ele fez algumas observações, alguns testes em relação ao time titular. Sabe um jogador que deixou uma boa impressão contra o Guarani de Bagé? O Daniel Baianinho, que eu não descarto começar entre os titulares no duelo contra o Atlético hoje às 8h, lá no Antônio Ascioli. Ele também olhou com carinho o Jonathan Cafu, que também vive a expectativa de começar a partida entre os titulares. Agora, se o Rodrigo Santana entender que o time contra o Guarani de Bagé teve um bom entrosamento, apresentou bons números, uma boa questão tática, ele também pode definir pela manutenção da equipe. Provável time da Ponte: Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, o David Braz, que aliás já está acertado com a Ponte para renovar o contrato por mais uma temporada, ao lado do Lucas Cunha, e o Kevson na lateral esquerda. O mesmo setor defensivo que jogou contra o Guarani de Bagé. Meio campo também deve ser o mesmo: Rodrigo Souza, Tarek e o Elvis. Agora, no ataque, nós podemos ter novidades principalmente por esses jogadores de ponta. Jonathan Cafu na vaga do Diego Tavares, é uma dúvida. Brian Borges ou Daniel Baianinho. E o 9, o William Potker, que aliás é ex-jogador do Atlético, hein? A lei do ex pode entrar em ação hoje à noite, caso o William Potker marque pela Ponte Preta. Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha, Kevson, Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, Jonathan Cafu ou Diego Tavares, Brian Borges ou Daniel Baianinho e o William Potker. Esse é o provável time do técnico Rodrigo Santana, que vai em busca da classificação e também da vaga para a 5ª fase da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense deve enfrentar a Ponte Preta com Paulo Vitor no gol, o Everton na lateral direita, Tito e Adriano Martins, ex-Novo Horizontino, Santos, jogador muito valorizado aí há algumas temporadas. E na esquerda, Guilherme Lopes. Meio campo, Igor Henrique, que já passou por Ponte Preta e Guarani, Matheus Índio e Guilherme Marques. No ataque, Kevin Ramires, Marrone e Léo Jacó. É o Dragão do técnico Eduardo Souza. Hoje às 8h, com transmissão do Futebol Globo CBN. A bola rola às 8h, mas às 7h30 já vamos trazer as principais informações sobre esse duelo pela Copa do Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma live com os setoristas do GE, e estava o Guilherme Gonçalves, né, setorista do GE Goiânia, falando sobre as perspectivas do Atlético. E até um ponto questionado por ele foi a questão da demissão, né, do Lacerda, né? Rafael Lacerda, né? Rafael Lacerda. Fugiu o primeiro nome, isso. Do Lacerda é a contratação do Eduardo Souza, porque existe um problema no Atlético de rendimento, mas que não parecia ser a questão do técnico. E aí o Atlético faz essa mudança e é um time ainda nessa transição de trabalho, tentando dar respostas para a torcida. E aí enfrenta uma Ponte que está numa reformulação, num processo de reconstrução, tentando dar a volta por cima depois de um pífio primeiro trimestre. Então a tendência, juntando as duas coisas, Carlão, hoje é de um jogo equilibrado por baixo. Sim, nivelado por baixo. Acho que o Atlético leva uma vantagem, porque já tem um time, né? Já tem uma base e reforçada, né? Até porque na Copa do Brasil no estadual o Marrone não foi utilizado, o próprio Cristiano e o Everton, né? Lateral direito. E agora na Copa do Brasil eles poderão jogar, né? Eles já jogaram contra o Porto Velho e agora vão permanecer aí para enfrentar a Ponte. Então é um time mais qualificado, um time mais ajustado, apesar dos problemas de saída de treinador, mas o Atlético não passou nem a metade dos problemas que a Ponte passou, que a Ponte, aliás, vem atravessando, mas eu acho que agora é a temporada da Ponte, né? O início contra o Guarani de Bagé. Não tô falando nem em vitórias, não, mas pelo menos algo
né, que parece com futebol profissional, porque no Paulista foi algo terrível, uma história, meu Deus do céu, né? Na vida da Ponte foi algo tenebroso que aconteceu, e aliás que está acontecendo, mas agora parece com uma maquiagem, né? Mas é um jogo difícil, a Ponte tenta aí se moldar, eu acho que o Rodrigo vai fazer sim algumas mudanças. Não sei se para esse jogo, mas para a sequência, a dupla de volantes, não sei se vai permanecer, o Rodrigo Souza e o Tarek. Eu acho que a Ponte precisa qualificar esse setor, né? O Rodrigo me parece ainda não está assim tão bem, o Tarek é um jogador limitado. A tendência também o Diego Tavares perder posição, né? O Diego não foi tão bem na partida contra o Guarani. Não sei qual que é a situação física do Cafu, mas acho que o Cafu tem mais bola que o Diego Tavares. E o Baianinho é aquela coisa. É um jogador que, pra entrar na sequência da partida, cara, ele é sensacional. É o típico jogador da fumaça do segundo tempo. Da fumaça do segundo tempo. Não sei se o Rodrigo queimaria o cartucho com o Baianinho logo no início do jogo. Porém, se nos treinamentos ele estiver rendendo da mesma maneira como ele rendeu contra o Guarani, fica quase que, né, é obrigação escalar esse jogador. Eu até disse na transmissão contra o Guarani, eu acho que o Baianinho é a cara da Ponte, sabe? Aquele jogador fumacento, aquele jogador chato no melhor dos sentidos, que inferniza zagueiro, né? Que volta para recompor, se desdobra em campo. Se a Ponte Preta conseguir tratar bem este elenco na questão financeira, o Baianinho tem tudo para se encaixar aí, cair nas graças da torcida. Mas hoje, acho que por tudo isso que a gente falou, o Atlético tem aí uma vantagem de conseguir a classificação, mas a Ponte vai tentar se superar aí e voltar com a próxima vaga carimbada, quem sabe, né? Seria uma superação e seria algo importantíssimo para a sequência do trabalho do Rodrigo. Só uma curiosidade, Júlio, você falava desse bate-papo, né, que você teve com o setorista do Atlético Goianiense ontem, sobre essa mudança de estilo de jogo, essa mudança de filosofia de treinador, mas quem é lá de Goiânia sabe que isso é algo cultural do Atlético Goianiense. Em 2022, quando eu trabalhei lá em Goiânia, só para você ter uma ideia, foram 4 treinadores. Estamos há agora 67 dias sem você citar que trabalhou em Goiânia. Isso. Ó, Humberto Louser, 2022, tá? Humberto Louser. Sem você citar não, com você citando. Não, mas tudo bem, não tem problema. Mas isso aqui é cultura. Foi maldoso, hein, Júlio Nascimento? É a mesma coisa quando você cita que torce pro New York Kings e pro Manchester United. Agora vai começar. O Humberto inventou um time aí, cara. Não existe. Ô, Fabião, vamos ficar aqui na pipoca. Humberto Louser, Jorginho, e quando para de torcer pro Manchester United, porque tá em crise, né? Não fisga não, Lupe, vai, continua. Humberto Louser, Jorginho, Eduardo Batista e Marcelo Cabo, só 2022, hein? Olha só a quantidade de treinadores que passaram, aí eu vou ser mais simples, porque a gente já tá com o horário amarrado, em 2025, conhecido como ano passado, treinadores que passaram pelo Atlético Goianiense: Cláudio Tencati, Rafael Guanais, treinador sensação do Campeonato Brasileiro, melhor treinador do brasileiro, sim, né, se não me engano, sim. Fábio Matias, que hoje está fazendo um trabalho legal na Portuguesa, né? E Rafael Lacerda. Ou seja, essa questão de técnicos, de filosofias de treinador lá é algo Mas o grande problema ainda, o X da questão é o Adson, né? O Adson ele é meio Eberlin, uma mistura de Eberlin com Betuzini, né? Betuzini nos tempos de Guarani e Eberlin nos tempos da Ponte. Só que o Eberlin ele tem uma virtude, com relação a treinador, ele não é dessa postura de ficar trocando. Ele aposta mais, ele segura mais o rojão, mas é o estilo coronel também. Da entrevista coletiva antes do técnico, depois do jogo. Estilo coronel. O Betuzini era assim. O Betuzini, ele, nossa mãe, ali o treinador, eu lembro uma vez que Emerson Leão chegou no Guarani, o Betuzini mandava no brinco. Betuzini contratou Emerson Leão falou assim, o presidente vai cuidar das piscinas, eu vou cuidar do futebol. Ou seja, 4 horas da tarde ele estava demitido sem sequer ter treinado o Guarani, porque peitou o Luiz Roberto Zini. Aliás, muita saudade, faz muita falta o Beto, saudade dele, ele está vivo, muito vivo, pai do Nenê. Mas o Adson, ele tem realmente essa característica, né, de trocar treinadores, e os nomes citados pelo Lupe são nomes que hoje estão na crista da onda, né, cada um dentro do seu patamar, mas o Fábio Matias sendo desejado aí por várias equipes, inclusive o Guarani, o Guanais, a sensação do futebol brasileiro, comandando o Mirassol e permanecendo fazendo um bom trabalho, mas o Adson é um cara muito polêmico, né? Não só na questão de troca de treinador, mas nas próprias declarações. A Copa do Brasil, Fábio Chaib, tem tido aí surpresas, jogos equilibrados. A gente viu ontem o Sport sofrendo mais uma vez. Eu acho que é uma questão de tempo pro Roger sair do Sport. Acho que não vai dar certo.
diante de tudo aquilo que ele tem apresentado, né? A pressão é muito forte lá. E temos visto principalmente confrontos entre times da Série B muito nivelados. Então, por isso que eu tô projetando que hoje seja algo mais ou menos por aí, viu, Fábio Scheiber? Principalmente nessa fase, né, Júlio, de jogos únicos também, né? Acaba fazendo um jogo só 90 minutos, na verdade que é na casa do Atlético Goianiense. A Ponte Preta tem totais condições de sair com a classificação também, pensando que o Atlético está um pouco pressionado pelo vice-campeonato na Goiânia também, mas tem jogado mais, né, com mais frequência que a Ponte Preta. Ponte Preta tentando se reencontrar aí depois desse primeiro trimestre indesejado. E o Atlético Goianiense, apesar do título perdido, está com mais frequência de jogos, né, mais confiança. Também com o treinador também já acostumado a esse tipo de jogo. Eu falo para a Ponte Preta ter muita atenção também, principalmente no ataque, né? O Marrone, que a gente já conhece, começou no Fluminense, no Vasco, no Fluminense depois, e o próprio Léo Jacó. O Léo Jacó, no tempo de Vasco da Gama, era um dos grandes apostas do Vasco, acabou não dando certo, estava emprestado pelo Nova Iguaçu, acabou não se firmando no Vasco, com brigas com empresários, acabou não ficando no Vasco, mas tem muito talento esse jovem jogador, Léo Jacó e Marrone, uma dupla que pode infernizar a Ponte Preta. A Ponte, como eu disse ontem, espero que tenha treinado pênaltis também. Muito provável que essa partida possa terminar empatada e a decisão entre os pênaltis. Se você pegar os jogos de ontem, nenhum mandante classificou, hein? Então, mas aí se for pra pênalti, como o Fábio disse aí tem um fator chamado Diogo Silva que pesa demais. Verdade. Tanto pra bater quanto pra pegar, né? O Diogo Silva é muito bom nas duas esferas. Ontem o Atlético passou, o Sport foi eliminado em casa, Fortaleza passou como visitante, o Ceará passou como visitante, o Operário passou como visitante, o Paysandu passou como visitante. Todos os visitantes passaram. Ou seja, sabe o que isso significa? Nada. Que roteiro da Lusa ontem, hein? Pelo realmente, amor de Deus. Eu não tava dormindo. Muito complicado. 2-0 pra Lusa, tem um jogador expulso, toma 2-1, aos 47 toma um empate, aos 50 num frango do goleiro, toma virado, o Paysandu classificado. Mas o Zé Neves falou que um gol do Paysandu foi irregular porque pegou na mão do jogador, né? Não tem VAR. Não tem VAR, né? Não tem VAR nessa. Acho que nem na quinta fase, né? O VAR só entra nas oitavas da Copa do Brasil. Porque a cavalaria começa a chegar a partir da quinta fase. Quinta fase, mas ainda sem VAR, né? Boa questão, hein? Talvez isso seja até explicado pela CBF quando houver aí o sorteio. Verdade. Eu confesso que eu tô tentando puxar na memória, eu não lembro. Eles citaram que as primeiras fases não era com o VAR, porque alguns estádios não tinham estrutura para o árbitro de vídeo. E eles iam informar quando o VAR seria colocado em ação. Pode ser que seja já na quinta fase, que é ida e volta também, né? E na quarta fase já poderia ter, né? Porque a gente já tem confrontos de Série B, já tem confrontos interessantes. A Copa do Brasil terá um impedimento semiautomático, mas eu não tô achando aqui a partir de quando. Segundo o GE, aqui, matéria do GE, a partir das oitavas de final, o sistema de VAR. VAR e impedimento semiautomático. Mas dependendo dos classificados, eu não sei se eles antecipam precisa isso. da estrutura, né? Até mudando de assunto, mas permanecendo com relação à arbitragem, VAR. Tava assistindo a Manchester City e Real Madrid. Cara, é impressionante, mesmo em lance duvidoso, como o jogador europeu, ou o jogador que atua na Europa, como eles respeitam a arbitragem. Ontem teve o lance, eu não sei se vocês acompanharam, o Mbappé, ele arranca quase do meio campo e o jogador do Manchester City procurando, puxando a camisa, o Mbappé tentando levar o lance até dentro da área. Aí chega uma hora que ele entrando na área, ele cai. No Brasil, fatalmente seria pênalti. Cara, o árbitro, não, pode, toca o barco, não foi pênalti. Tudo bem, poderia ter marcado, poderia não ter marcado, mas o Mbappé olhou, deu um sorriso irônico e segue o jogo, não tem bolinho, não tem conversa. Pelo amor de cara, que diferença, que cultura, é impressionante. Né, o time vencedor, não que sejam santos, mas o time vencedor não fica fazendo tanta cera, não fica cobrando lateral a 2 quilômetros de distância para voltar, para ganhar mais tempo. Nossa, é outro esporte. O futebol europeu é outro esporte. Marcelo de Lima Henrique, hein? Apita hoje. Boa, gosto dele. Fez um bom derby, hein? Quando esteve. E leva na manha, leva na resenha. Gosto dele. Faça um bom trabalho. Daqui a pouco informações de Balotelli no Guarani. Você vai entender aqui com o Antônio Lupe. 11h33. CBN Esportes Campinas. Repórter
CBN. Quarta-feira, 18 de março de 2026. Pelo menos 6 suspeitos morreram no segundo dia de uma operação da Polícia Militar contra o tráfico e o roubo de carros em um bairro da região central da cidade do Rio de Janeiro. Um homem apontado como um dos traficantes mais antigos do Comando Vermelho está na lista. Horas depois da morte de Cláudio Augusto dos Santos, criminosos tentaram fechar o acesso ao túnel Rebouças, um dos principais corredores viários da cidade. 4 ônibus foram usados como barricadas. Um deles foi incendiado. O traficante morto tinha 8 mandados de prisão em aberto e acumulava mais de 130 passagens pela polícia. A patente da semaglutida chega ao fim daqui a 2 dias no Brasil. A substância é o princípio ativo de medicamentos indicados para o tratamento de diabetes e obesidade, como Ozempic, Wegovy e Rybelsus. A partir de sexta-feira, medicamentos genéricos e similares à base de semaglutida poderão ser vendidos no país depois da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antônio Lupi. Mas isso aí também tem coisa tua no meio, hein? Bom giorno. Bom giorno. Cara, assim, o Guarani, ele tentou várias contratações assim de impacto pro Campeonato Paulista. Uma delas foi a do Barcos, ex-atacante do Palmeiras, que tava no Alianza Lima, se não me engano. Sim, Hernan Barcos. Goleador, hein? Verdade. Grêmio, Palmeiras, mas não deu certo. Teve uma troca bombástica uma vez, né? Envolvendo o Barcos, né, Fábio Chab? Lembra? Com Barcos, 5 jogadores que na verdade se tornaram 4, né? Léo Gago. Tem um Leandro, Wilson, Rondinelli e Leandro. Nossa, Wilson. Tem um pessoal do Allianz Parque que não lembra engole isso até aí, hoje, né? Virso era bom. Virso virou diretor do Corinthians. Virou. Wilson jogou depois no Corinthians. Foi direto ou não? Palmeiras e Corinthians? Jogou na Ponte, não, ele jogou, acho que depois ele rodou aí um pouquinho. Ele subiu com a Ponte em 14. Bom, enfim, mas esse não é o assunto principal agora. O que acontece? É que o Guarani, ele tentou armar uma negociação para trazer Balotelli. É aquele mesmo da Super Itália. Mario. O Super Mario fez gol a rodo no Milan, né? Que ele jogou bem. Inter de Milão e Manchester City. Não, mas no Milan ele passou passou no Milan. Ele tinha um moicano, lembra? Mas o bom mesmo foi na Inter de Milão. Na Inter de Milão, exatamente. Da Champions. O Balotelli, o Guarani apresentou aí alguns valores pro Balotelli para um pacote Campeonato Paulista e contou com o Júlio César, que trabalhou com o Balotelli, ex-goleiro, o goleiro do 7-1, né? Inclusive. Goleiro do 7-1. 7-1, Júlio César. O Elano também, que jogou com o Balotelli no Manchester City, também tentou fazer aí essa ponte e valores aí bem altos, né? Mas que poderiam, inclusive, retornar ao Guarani. Porém, o Bugre não conseguiu encontrar parceiros para a contratação do Balotelli e, por isso, a negociação não logrou êxito. O Guarani trabalhou com a possibilidade de oferecer um pacote de aproximadamente R$1,5 milhão por 4 meses, o que representaria aí salários aproximados de R$375 por mês. Não encontrou parceiros e a ideia foi descartada.
Mas é algo que poderia surpreender o futebol campineiro mais uma vez. Bom, em relação à temporada 2026 Série C do Brasileirão, o Guarani anunciou novos integrantes da comissão técnica. O Marcelo Cordeiro oficialmente foi desligado do clube e junto com o Hélio Cizenando chegou o Henrique Lima, ex-jogador do Cruzeiro, volante multicampeão, e também o Lucas Andrade. Lucas Andrade, ele trabalhou com o Hélio Cizenando no Figueirense, no Capivariano e também no Pouso Alegre, profissional formado em educação física e tem outras especializações na CBF Academy e também analista de desempenho na Comebol. E também o preparador físico Alexandre Lopes, que já passou por grandes clubes, Cruzeiro, Goiás, Sport, Flamengo, São Paulo, e estava no Vila Nova. Porém, no Vila Nova, o trabalho foi muito questionado do Alexandre Lopes, porque vários atletas no Campeonato Goiano foram para o departamento médico, e até o Hugo Jorge Bravo, que hoje é vice-presidente do Vila Nova, fez algumas críticas públicas em relação ao trabalho da preparação física, que culminou com a demissão do Alexandre Lopes, hoje o novo preparador físico do Guarani. Eles já estão treinando, realizando os treinamentos junto com o Hélio, com o elenco do Bugre, visando a Série C do Campeonato Brasileiro, ainda sem data marcada para a estreia. O que se sabe é que é contra o Maranhão fora de casa. Bom, são vários assuntos. O Fábio Chaib ontem à noite me mandou uma mensagem. Que história é essa aí do Balotelli? Hoje tem a matéria com detalhes no GE. Fato é, né, Fábio, que seria sim uma atração, sem medidas. Acho que seria uma exposição a nível global para o Guarani muito grande. E até em termos técnicos, né? O Balotelli continua inativa, tá lá na Arábia fazendo gol. Então, assim, seria um investimento muito alto, mas eu acho que seria um investimento também rentável para o clube, Fábio Chaib. Exatamente, Júlio, seria maravilhoso, né? Principalmente para o Guarani, também para a cidade de Campinas, também a exposição que isso traria, né? Para os clubes de Campinas, até Ponte Preta também surfaria nessa onda, por que não também contratando um grande jogador, mas o Balotelli cairia muito bem. É verdade que o Balotelli já fez a grande carreira também, já tem um tempo passado, mas não deixa de ser um grande jogador, está em atividade ainda, e traria muita repercussão, né? Repercussão para o Guarani e a qualidade técnica também, principalmente no Campeonato Paulista, que tem os grandes clubes, né? Esse contrato de 4 meses aí ajudaria bastante o Guarani. Que pena que não deu certo. É verdade também que o Balotelli carrega também muitas polêmicas, mas também seria muito legal ter um jogador de grande impacto aqui, sabendo que poucos italianos jogaram no Brasil, né? E ele se viesse também, seria uma grande atração para todo o futebol nacional e internacional. Que pena que não deu certo, né? É isso. Bom, Carlão, e o Guarani estava mesmo, né, nesse desejo de ter um nome de impacto, tanto que depois veio o Luca, né, que também foi um nome que mexeu com o mercado pela passagem na Ponte Preta. Então, se tinha esse desejo, Barcos, Balotelli, depois outros nomes foram consultados que não chegaram na imprensa, mas aí termina com o Luca, ou seja, havia esse desejo de ter um camisa 9. Sim, veio o Luca. Acho que com relação ao Balotelli não é proibido sonhar, né? Não sei se é uma viagem, uma coisa maluca aí, um devaneio do pessoal do Guarani, aconteceu, mas não sei, acho que seria praticamente impossível ter um cara desse nestes moldes, ainda mais num clube como o Guarani, né, que a situação financeira não é lá, né, alvissareira, que não conta com jogadores desse quilate. Não sei se dentro do vestiário, agora pensando esportivamente, no marketing seria sensacional, mas esportivamente eu acho que poderia trazer aí algum transtorno dentro de campo. Mas já passou, o Guarani trabalhando aí, né, nessa linhagem de trazer alguém de impacto. Eu acho que dentro do patamar do Guarani ele conseguiu, né? E de quebra até cutuca o rival, né? Porque traz o Luca, que tinha identificação com a Ponte, o próprio Kaique, né? Tem muita identificação com a Ponte, ou tinha, né? Então, dentro dessa situação, acho que aí o Guarani trabalhou bem, e não só ele cutuca o rival, mas como acrescenta tecnicamente, né? O Kaique, um assombro que ele vem fazendo com a camisa do Guarani, um jogador que chama atenção, uma liderança e tecnicamente um dos grandes goleiros hoje, pelo menos de uma Série C de Campeonato Brasileiro. E agora esse tempo aí para trabalhar, né? O Guarani tem que visar aí essa Série C, pensar fortemente em ajustar o grupo, em colocar na cabeça desse grupo a importância desta competição, encarar essa competição como ela deve ser encarada. Não adianta entrar em campo blazer, não adianta entrar em campo achar que
que a camisa é pesada e ela é pesada, mas que só a camisa vai conseguir o acesso. Não, vai ter que jogar, vai ter que ralar o bumbum no chão, vai ter que se desdobrar, porque só assim vai conquistar o acesso, e esse acesso é mais do que necessário. O torcedor do Guarani está cansado desse negócio de Série C de Campeonato Brasileiro, e o torcedor do Guarani não merece acompanhar a equipe nesta divisão. O Guarani tá de olho numa outra contratação que não tem tanto impacto como a do Balotelli, mas é um bom jogador, tá? Que é o Hadley, volante, que jogou no Retrô. Ele tem bons números, mas é uma negociação muito complexa, porque o Retrô, ele faz algumas exigências que o Guarani entende que não são exigências fáceis de serem cumpridas. Compensação por conta de empréstimo e tudo mais, compensação financeira no caso, mas é um jogador que poderia chegar para ser o substituto do Igor Pereira, né? Que sofreu uma lesão no joelho e foi contratado para ser titular, estava tendo um bom desempenho, mas teve uma lesão grave no joelho e só volta no fim da temporada se tudo ocorrer bem. Então o Guarani está em busca desse camisa 8, desse volante pro lugar do Igor Pereira, que está fora da temporada. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações do futebol paulista e atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Continue mandando mensagem 99186-9070. Voltamos já. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu estou todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar a sua mensagem para 99186-9070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. O melhor cenário da vida é a sua casa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem nós tivemos um confronto direto da parte de baixo da Superliga, e quem levou a melhor foi o São José, que venceu o Joinville por 3-1, parciais de 25-23, 25-19. O time catarinense no terceiro set venceu por 25-19 e no quarto set vitória do São José por 25-23. Na tabela de classificação, o São José ainda é o penúltimo colocado com 20 pontos, só que o Joinville, com a derrota, ficou estacionado nos 21, ou seja, apenas 1 ponto de diferença entre as duas equipes que estão lutando pela permanência na elite do voleibol brasileiro. E hoje, dia 18, também tem um confronto bem interessante. Às 7 da noite, o Praia Clube enfrenta o Cruzeiro, jogo atrasado da 19ª rodada. Iga Atacado, hortifruti fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira. Abóbora cabotiá com casca, R$2,98 o quilo, exceto bandeja. Maçã Gala nacional o quilo, R$8,98. Manga Palmer, R$5,69 o quilo. Abacaxi Pérola, R$7,69 a unidade. Ofertas válidas até o dia 18 de março. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. CBN, oportunidade de bons negócios, convida você a participar nesta sexta-feira, dia 20 de março, a partir das 9 horas da manhã, na BYD Darugi, na Avenida Alberto Sarmento, 225, no Bonfim. Aproveite condições especiais e ótimas oportunidades. CBN e BYD Darugi, juntos, acelerando bons negócios. CBN Esportes Campinas.
50% pra você, 50% pra mim. Tá fechado. Mas aí o negócio, se você quiser pegar um pouquinho mais da porcentagem, porque você que tem o contato. É isso. 11h48, informações do futebol paulista. O que é hoje, Carlonte Freitas? É do Diaco ou Leonardo Hoje é Léo Dai. Então vai, Léo. Então hoje... Vizinhos de muro, Palmeiras e São Paulo estão perseguindo um o outro na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por enquanto, é o líder com 16 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 13 pontos. E nesta quarta-feira, os dois vão estar em campo quase ao mesmo tempo. O Palmeiras joga 1 hora mais cedo, a partir das 7 horas da noite, na abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo no Allianz Parque. Se vencer, assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos até terminar o jogo do São Paulo, que começa às 8 horas da noite e será em Belo Horizonte, na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro. No caso do Palmeiras, a novidade na escalação é positiva. O time do técnico Abel Ferreira deve voltar a contar com Vitor Roque desde o começo do jogo. A volta de Murilo deve ficar para o final de semana, quando o Verdão enfrenta justamente o tricolor paulista. E Paulinho só deve voltar depois da pausa do campeonato para os amistosos da seleção brasileira. Já no caso do São Paulo, o técnico Roger Machado fará algumas mudanças na equipe pensando no desgaste físico dos jogadores. O lateral Lucas Ramon nem viajou para Belo Horizonte. Outros jogadores, como Lucas e Caleri, podem ser preservados, abrindo espaço no time para outros, como Cauli e também André Silva. Às 9h30 da noite tem o jogo do Santos contra o Internacional, que é o lanterna no Campeonato Brasileiro. Até em função da lesão de Vinícius Lira, o Peixe deve manter a formação que começou o jogo contra o Corinthians com Rony e Barreal como alas. Gabriel Bontempo, que saiu com dores na partida contra a equipe do Corinthians, deve dar lugar no meio de campo da equipe santista para Gabriel Menino, enquanto William Arão deve entrar no lugar do garoto Gustavo Henrique. Lucas Veríssimo está pronto, apresentado nesta terça-feira, para reestrear na zaga santista. Mas se for depender da vontade, eu tô com muita vontade. Eu quero muito. Mas deixa para eles, acho que eles têm que entender se eu tô fisicamente 100%, se eu tô 100% tecnicamente para poder ajudar ou não. O Corinthians vai fechar a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joga apenas na quinta-feira, às 9h30 da noite, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O Timão viaja para Santa Catarina nesta quarta-feira. De São Paulo, Leonardo Dai. Valeu, Leonardo Dai, obrigado pelas informações. Deixa eu atender aqui a galera pelo nosso WhatsApp. E a galera... Thiago Vitor tá mandando aqui. Imagina Balotelli e Takahashi, o Guarani estaria na próxima Copa de Clubes. Ouvi dizer que o Guarani tem um pré-contrato com o Yamal, Dembélé e o Haaland se ofereceu também. Tá aqui o Thiago mandando. Mas cara, assim, acho que valeu a ousadia da tentativa. Porque o que acontece? O Balotelli, ele sai do Genoa em 2024 e fica muito tempo parado. Ele não pegou uma punição por doping? Pogba, né, pegou. Nossa, é verdade. E aí, o Balotelli estava completamente desvalorizado, tanto que ele volta a ter clube esse ano, em janeiro, quando vem o Al-Fatih, né, dos Emirados Árabes, se eu não estiver enganado, mas é um clube dos Emirados Árabes, e aí sim, ele assina com o clube. Então ele ficou 8, 9 meses sem clube. Nesse período, o empresário ofereceu pro Corinthians, o Corinthians não se interessou, até por conta do custo, o Grêmio também não se interessou para fazer um Soares parte 2, né? Então, acho que o Guarani tava ali, o não já tenho, vou tentar aqui, ver se é viável, e não foi viável. Então, apesar do jogo, virou notícia, né? Virou notícia, exato. Por exemplo, vamos fazer uma gracinha aqui e vai virar notícia? Imagina dar certo, né? Claro, dentro das proporções. Eu, sinceramente, quando o Ralf foi anunciado no Guarani, virou notícia. Eu sinceramente, com todo respeito aí, eu acho uma viagem, um devaneio, acho um negócio que eu acho impossível, mas virou notícia. Hoje estamos comentando disso, né? É verdade. Bom dia, CBN. Vendo o jogo do Paysandu ontem, retrato do que faltou pro Bugre em 2025. Raça e determinação. Mesmo o Paysandu com um time limitado, conseguiu um feito espetacular. Que o Guarani entre com esse espírito Paysandu na Série C. Senão vai ser difícil. É o Pércio quem tá mandando aqui. O Fábio Scheibe ontem ficou encantado, né? Com a resiliência do Paysandu, né, Scheibe?
Exatamente, no final do jogo, 47 minutos, marcou o gol de empate e ainda teve forças para conseguir o terceiro gol. Na verdade, foi um chute de fora da área, o goleiro da Portuguesa tomou um belo de um frango, mas o Paysandu mostrando muita força também. Ontem, mais de 700 torcedores do Paysandu acompanhando a partida no Canindé, um time que tem bastante torcida também e acompanha muito. Cara, esses dias eu tava me aprofundando numa resenha com um Bugrino, parceiro lá do fute, e a gente tava falando da Série C. Cara, a gente, o Guarani tá se reforçando e eu acho o Guarani realmente um dos favoritos a vencer, mas vai ser chato, hein? A gente tem aí, além do Guarani, você tem o Santa Cruz, assim, potencial de torcida e tal. Você tem Santa Cruz, Guarani, Paysandu, né? Lupe, ajuda aí. Na minha cabeça, Série C. Eu não sei, clubes tradicionais. Da Série C? Tem o próprio Caxias, que é chato. Caxias no Botafogo da Paraíba. A Inter aqui, Ferroviária. Matheus Costa na Inter, não né? vai ser moleza não, velho. O Guarani vai ter concordo com o torcedor. Você tem o Brusque, que não é Calma aí. Não, mas o Brusque é um entendedor da divisão. É aquele estádio, né? Ele vai jogar naquele estádio lá. Falando de então vamos lá. Vamos citar Arena Simon. O Guarani, Maranhão, não. Esquece. Vamos pra Santa Cruz. Chato. Itabaiana. Pra mim é Guarani e Santa Cruz aqui, ó. E Paysandu, né? Brusque. Chato, vai jogar naquele campo, Caxias. aquela quadra, né? Aquela quadra, né? Ituano. Chato. Anápolis. Anápolis, não. Inter de Limeira. Chato. Floresta. Não. Volta Redonda. Não. Paysandu. Muito chato. Ipiranga de Erechim, o Colosso da Lagoa. Não. Figueirense. Chato. Tá mal. Caiu no estadual. Mas é chato. Botafogo da Paraíba. Chatinho. Acho que é igual a Ituano. Barra. Não. Tem estrutura. Confiança. Barra te manda. Não. O Barra é bom time, cara. Não, mas a gente vocês não falaram torcida. Time que pode complicar. Eles estão querendo fugir do tema. Equipes que podem complicar a vida do Barra Guarani. é o Bodoglitch da Série C. Eu acho que o Barra pode complicar a vida não só do Guarani, mas dos adversários. Não é uma boa comparação? O Mirassol da Série C, por exemplo? Não, você não usou o Mirassol. Seus outros times. Não, o Bodoglitch é a mesma coisa. Cara. Não é a mesma coisa. Entendeu? Confiança. Organizado. Não. Amazonas. Não conheço, Corsado. Maringá. Deu sinais ano passado, depois cansou, né? Ferroviária, locomotiva. Chata. Então nós temos. Então, quantos uns 5, 6 times que podem atrapalhar. É isso. Acabou. Boa, Lupe. Boa, Lupe não. Quem começou com você o Daniel de Boston, USA. CBN, imagina o torcedor do Guarani vendo o Maranhão em campo, imaginando o Balotelli. Não, mas o Balotelli era restrito ao Campeonato Paulista, é bom dizer isso. O Balotelli vai jogar a Série C, tá maluco? Não, era um projeto pra Paulistão. Vai que ele gosta, aí mas aí já a gente tá aqui, né, delirando já, porque ficou tudo no campo da possibilidade. Se tivesse VAR, o segundo gol do Paysandu não valeria. O Wagner Tiburcio tá mandando aqui. Todo bairro tem um Tiburcio, né? Todo bairro tem um. Pode fazer a pesquisa. E a maioria dos Tiburcios são professores. Professor Tiburcio. Não, aí não tem esse... Na CU, como era o Ratimbum? Da cultura, né? Era o Marcelo Taz, né? Exatamente. Aliás, Marcelo, ganhamos um minuto de programa, hein? Tá me avisando aqui na ponta eletrônica. O pessoal tá gostando do assunto, hein? Quer que eu faça da Série B? Potências também? Não. Bom dia, cara. Série B tá muito cara, forte. me inventaram a tier list aí de quem vai subir, quem vai cair na live do GE ontem. Primeiro não, Júlio, participa da live aqui, é 1 hora, durou 2, né? Aí eu já fiquei com um humor legal. Isso é igual quando eu vou correr, o cara fala, não, só tem uma subida no caminho, tem 4. Eu já fiquei com um humor incrível, né? Quando eu tava vendo lá 2 horas de live. Aí, vai montar a tier list aqui. Aí, risco de rebaixamento. Aí, não tive como defender contra, né? Ela tava no meio. Ela tava. Só que aí, vai ter print. Eu falei, não, legal, né? Porque quem vai pro estádio depois sou eu, não vocês. Mas beleza. Ela tava no meio. E pior que os caras... E aí, Julião, e a ponte? Começa onde? Vamos falar que vai brigar por... Aí, Valberzinho, ela tava no meio. Aí... Ela tava lá na zona da confusão. Só que aí os caras colocaram esporte náutico na briga por playoffs. E eu não concordo com isso. O Criciúma tava uma prateleira abaixo. Nossa, olha a Série B, velho. Meu Deus. Só que assim, o esporte e o náutico, né, hoje eles estão na base da força do protagonismo, porque em termos de futebol jogado, não sei se você acompanhou as finais, Carlão. Não. Nível técnico baixíssimo. Não sei se o Fábio tá mal, né? também. O esporte foi campeão sendo criticado pela torcida, hoje, né? Com aquela coisa da... Quais eram os rebaixados nessa brincadeira aí? Cuiabá, que foi o que eu mais concordei. Atlético. Cuiabá Tá muito mal, gente. Tá muito mal. Cuiabá está em crise.
Cuiabá. Ele não chegou nem na semifinal do campeonato. Torcida, joga no estádio gigante. Aí vai Atlético faz 3-1. Agora eu não lembro se era outro time de São Paulo. Agora eu não lembro se era eu discordei dos dois. Acho que é o Botafogo. O Botafogo acho que mais que o São Bernardo, né? Eu não lembro, mas foi mas eu discordei disso também. Aí Ponte, Atlético, eram 5. Atlético, Cuiabá, Ponte. O Atlético ainda Londrina. Londrina. E o outro eu não lembro. Me fugiu. América Mineiro? Não. Não, a América tava numa prateleira acima. Depois eu procuro aqui. Deve estar aí no Embolados do GE. Bom dia. Para sustentar o meio campo com Elvis, precisa de 2 volantes com mais caixa. Precisa mesmo. O que você acha de Léo Gomes e Saravia? Manda aqui o Renatinho Alves. A tendência vai ser, eu acho, né? Nós até conversamos. Tem o menino Cavalcante, Murilo Cavalcante. Murilo também, né? O presidente do Guarani de Bagé elogiou bastante. Mas eu acho que é uma tendência, sim, o Rodrigo perder a posição e o próprio Tarek. O Tarek mais pela limitação. O Rodrigo já tá com já abacaxizão, tá meio cansado. E a tendência é Léo Gomes ganhar posição e o próprio uruguaio também se destacar. O Rodrigo, ele deu uns 800 combates contra o Guarani de Bagé. Ele foi bem. Ele joga bem. Mas eu acho que pra sequência da Série C... Você joga folga um. Isso. O próprio Elvis, né, gente? O Elvis fora de casa vai ter muitas dificuldades na Série B. Você vê a cara que eu fiz no print aqui. Vamos ver, deixa eu ver. Ó, favoritos ao G2. Havaí. Eu concordei com favoritos ao G2. Fortaleza, Goiás e Novo Horizontino. Pra mim, são os 3 melhores. Fecho. Aí brigas por playoffs, onde foi a minha divergência. Concordei com Ceará e Juventude. Fecho. E eu trocaria Náutico e Sport, jogaria pra uma prateleira abaixo e subiria o Criciúma. Tá. E aí, correndo por fora tem Atlético Goianiense, o Criciúma que eu citei e o CRB. Pra mim, o CRB vai pro playoff porque ele sempre termina em sexto. Eu só acho que o Criciúma tá na frente do Náutico e do Sport. Pra mim, essa é a... E o Novo Horizontino? Novo Horizontino favorito ao G2. Figuração: América Mineiro, Londrina, Operário, São Bernardo e Vila Nova. Aquele meio de tabela. O Operário, não sei não, viu? Operário eu trocaria com o Atlético Goianiense. Operário tá com várias estrelas. Operário subindo? Porque o Operário foi campeão estadual. Então, eu gosto do elenco. Eu também gosto. Mas os nossos colegas acham que falta sistema defensivo, principalmente pro Goiás, pro Operário. Índio tá lá, volante. Índio tá lá, titular. O Luizinho Lopes, tenho 40 segundos aqui, desculpa. E aí, figuração, né? E aí o risco de queda: Ponte, Cuiabá, Botafogo, Havaí e Atlético. Não foge não, velho. Havaí com situação financeira difícil. Eu tô achando que a Ponte vai fazer o campeonato de segurança, na minha opinião, total. O único ponto de discussão é Operário e São Bernardo, Atlético Goianiense Náutico Sport. Eu acho que Náutico Sport tá muito em cima. Mas antes de começar o campeonato, até pelo que a Ponte tem passado, é inegável é só uma projeção. Deixar como um possível Ninguém falava. Só que aí a Ponte vai lá, sei lá, Ponte sobe, aí pega o print aqui entendeu? Não, mas aí essa que é a verdade. Mas ninguém te forçou a participar da live. É mais ou menos. Gente, um abraço, em 4 horas tem Arena. CBN Esportes